E aí, é Nox e vacila, é Nox de novo. E aí, é Nox e vacila, é Nox de novo. Tô de boa, Rodriguinho já chegou. Beijo no coração. E aí, minha galera, cheguei! Tamo de volta. Vamos fechar essa parte de Nox. Então você já assistiu a aula de Nox Regra Prática. Você já deve ter assistido nossa aula de variações de Nox. E agora vamos nessa para a aula final. Oxirredução. Aí depois disso só vai faltar exercícios que eu vou gravar no caderninho e também a parte de balanceamento, né, que virá depois, provavelmente será um vídeo da semana que vem. As listas já estão prontas e vamos lá, tamo junto. E aí, é Nox, Rodriguinho de boa, tô de boa. Vamos lá, gente, começar. Vamos falar de oxirredução. O que é oxirredução? Mas antes disso, vamos lembrar alguns conceitos importantes do assunto. Oxidação. O que é oxidação? Oxidação é o processo de perda de elétrons. Quando um átomo perde elétrons, ele se torna mais positivo. O NOx dele aumenta. Então, bote na sua cabeça, o que é oxidação? Oxidação é o processo de perda de elétrons e o NOx aumenta. Para você lembrar, quem oxida, dá elétron. Então, quem oxida, dá elétron. Nunca esqueça, o processo de oxidação é o processo de perda de elétrons e tem como consequência o aumento do NOx. Já quando o elemento perde elétron, perto dele vai ter um outro elemento que vai estar ganhando esse elétron. Então alguém perdeu, alguém vai ganhar. O processo de ganho de elétrons é chamado de redução. Então quem reduz, recebe, reganha. Tem que lembrar, reduz, recebe, reganha. Quem reduz, recebe, reganha. O que você quiser, mas tem que lembrar que quem reduz, recebe elétron. E à medida que ele vai recebendo elétron, vai se tornando mais negativo. E o NOx reduz, daí vem o nome redução. Então bote na sua cabeça, quem oxida e o NOx aumenta. Quem reduz, recebe, reganha, reduz, recebe e o NOx reduz. Nunca esqueça, então, oxidação é um processo de perda, redução é um processo de ganho. Na oxidação, o NOx aumenta e quando o NOx reduz, é redução. Fechadinho? Vamos para a próxima? Então, próximos conceitos importantes. Vamos falar agora de agente oxidante e agente redutor. O que é agente oxidante? Agente oxidante é a espécie química que contém o elemento que reduz. Então, agente oxidante é a espécie química que contém o elemento que reduz. Cuidado para não confundir. Oxidante não é quem oxida. Oxidante é quem reduz. Agente oxidante é a espécie química que contém o elemento que reduz. Nunca esqueça. Oxidante, reduz. Oxidante, reduz. Oxidante, reduz. Bota isso na cabeça, pelo amor de Deus, não erra não. Beleza? Já o oposto é o agente redutor. O agente redutor é a espécie química que contém o elemento que oxida. Então, cuidado para não confundir. Redutor não é quem reduz, redutor é quem oxida. Então, oxidante é quem reduz, redutor é quem oxida. E outro detalhe, é uma espécie química, ou seja, é uma substância ou íon, não é o elemento. Elemento oxida, elemento reduz, é a sua resposta, é o elemento. Mas quando a gente fala de oxidante e redutor, e a gente não precisa falar da palavra agente, já está subentendido. Oxidante é a mesma coisa do que agente oxidante. Então, oxidante é quem reduz, redutor é quem oxida. Então, esses são os conceitos principais do assunto. Venha comigo dar uma olhadinha aqui nesse processo. Então aqui temos como exemplo a oxidação do ferro. O ferro, ao entrar em contato com oxigênio, isso só acontece se for na presença de água, então tem que estar molhadinho. Então se o ferro estiver molhadinho e entrar em contato com oxigênio,
ele sofre um processo de perda de elétrons, ele oxida. Olha o NOx dele. O NOx dele sai de 0 e passa para mais 3. NOx aumenta, oxida. E o oxigênio sai de 0 e vai para menos 2. De 0 para menos 2 o NOx reduz e ele reduz. Mas quando a gente fala de oxidante e redutor já muda um pouquinho. Oxidante é quem reduz, parabéns, você já falou. Redutor é quem oxida, isso. Então, quem oxidou foi o ferro. Então, ele é o agente redutor ou simplesmente redutor. O agente oxidante, vamos lá. O oxigênio foi quem reduziu. Reduziu. Mas quando eu falei em oxidante, foi o O2. E inclusive, vale destacar que agente oxidante e agente redutor, a gente olha no reagente. E a palavra agente, ela é opcional. E aí tem também aquela expressão, o que seria o antioxidante nesse assunto? Gente, antioxidante, contrário de oxidante, seria o caráter redutor. Perfeito, fechamos esses conceitos, vamos revisar aqui rapidinho, volta para cá, vamos lá, fecha comigo, vamos lá todo mundo, hein? Quem oxida, dá. Quem reduz, recebe, ganha, reduz, recebe, tem que lembrar. Quem oxida, o NOx aumenta, parabéns. Quem reduz, o NOx reduz, tá brocando. Vamos lá, continuando. Oxidante é quem reduz, isso aí. Redutor é quem? Oxida, vem comigo. Oxidante é quem reduz, redutor, oxida, oxidante, reduz, redutor, oxida, redutor, oxida, oxidante, reduz. Vamos lá, brocando então, vamos fazer questão. Vamos dar uma olhada em algumas questõezinhas desse assunto. Então, a oxirredução são reações químicas nas quais, a gente tem elementos que oxidam e reduzem, ou seja, tem elementos com variação de NOx. Venha comigo, vamos dar uma olhadinha nesses exemplos? Vamos lá! Aqui a gente tem um conceito das reações de oxirredução, que são reações que acontecem com transferência de elétrons, e a gente identifica a partir de variação de NOx dos elementos. Observe esse exemplozinho que está aí. HCl mais NaOH, ácido clorídrico, hidróxido de sódio, produzindo cloreto de sódio e água. Embaixo eu já coloquei o NOx de todo mundo. Então a gente já tem aí o NOx de todo mundo. Então a gente tem aí, ó, mais 1, menos 1, mais 1, menos 2, mais 1. Todos esses NOx estão aí. Observe, do reagente para o produto, tem algum NOx diferente? Não tem. Não tem. Então, como não tem, significa que essa reação é uma reação química que existe, inclusive é uma neutralização, mas ela não é oxirredução. Então a gente não classifica por não ter elemento com variação de NOx. E aí você está doido para perguntar, tá aí na ponta da língua para sair, ô Rodriguinho! E vem cá, cadê? Me dê um exemplo de oxirredução. Vá. Venha, tá aqui. Essa aí é um exemplo de oxirredução. Repare, são reações que ocorrem com transferência de elétrons entre as espécies químicas envolvidas, como a gente falou, e observe a diferença dessa para outra. O NOx do carbono no reagente é menos 4. No produto ele é mais 4. E aí vem você comigo, de menos 4 para mais 4 significa que ele aumentou, ou seja, oxidou. Ele perdeu elétrons. Nesse exemplo, 8 elétrons a cada carbono, perfeito? Já o oxigênio, no reagente ele é 0. No produto ele está em 2 lugares, como está marcado, mas independente dos lugares ele está com NOx menos 2. De 0 para menos 2, o valor reduz, significa que ele sofreu um processo de redução. Então de 0 para menos 2 significa que cada oxigênio ganhou 2 elétrons. E essa equação ela não está balanceada, simplesmente está aí para a gente identificar se é oxirredução ou não. E mais um detalhe, mesmo que ela tivesse balanceada, o NOx não muda. Então, mesmo que ela estivesse balanceada, o NOx não muda. O balanceamento não interfere no valor do NOx. É apenas uma proporção. Então, a partir daqui, vamos fazer exercícios. Aí eu peço para você que pegue seu papelzinho, bote aí
E aí, gente, vamos fazer exercícios? Eu montei aqui um set de gravação meio provisório. Já tá de noite, a iluminação já tá ruim, mas tentei aqui dar uma melhorada o máximo que possível. Espero que vocês consigam entender as atividades, eu vou fazer aqui, vou gravar. Eu acho que vai ficar legal. Beleza? Vamos juntos, vamos lá estudar. Vou mostrar aqui para vocês alguns exercícios e exemplos de oxirredução. Beijo grande no coração. Vou mostrar para vocês um exemplo aqui interessante. O cloro, ao reagir com água, tratamento de água, produz HCl e HClO. Tirando os NOx desses elementos, a gente encontraria 0, substância simples, mais 1 e X, sendo que naquela aula de NOx, né, a gente preenche pelas prioridades. Calculando aqui o X seria menos 2, mais 1 e X, o X aqui seria menos 1, e aqui a gente teria mais 1, menos 2 e X. Calculando o X aqui, a gente encontraria mais 1. E aí, quem sofreu variação? Eu acho que nesse exemplo foi apenas o cloro, que saiu de 0, aqui ele está com menos 1 e aqui ele está com mais 1. Vamos nos organizar? O cloro, no reagente, ele era 0, uma parte dele passou para menos 1, uma parte dele passou para mais 1. Conclusão, vamos lá. O oxigênio que era 0 passou para menos 1. De 0 para menos 1, reduz. Então, esse caminho é o caminho da redução. De 0 para mais 1, oxida. Então, esse é o caminho de quem oxidou. Aí vem as perguntinhas. Quem é o oxidante? Quem é o redutor? E aí, 0 para menos 1 reduz. Quem reduz é oxidante, que nesse caso é o cloro, só que não é o cloro elemento, é a espécie química, nesse caso a substância, Cl2. Quem é o redutor é o 0 mais 1, é quem oxidou, nesse exemplo também Cl2. Temos então, nesse exemplo que a gente acabou de fazer, a gente tem um exemplo de auto-oxirredução. A mesma substância oxidou e reduziu, não tem problema nenhum, tá tudo certinho. Vamos partir para mais outro exemplo. Então, vou colocar no nosso papelzinho aqui para a gente testar. Vamos imaginar uma combustão do etanol, C2H6O mais O2, produzindo CO2 mais água. Tirando o NOx, mais 1 menos 2 e X. E aí a gente calcula o X, vai dar menos 2. Perfeito, gente? Substância simples é 0. Menos 2 e X. Calculou o X, mais 4. Mais 1 e X. X é menos 2. E aí quando a gente fizer, sim, a equação balanceada, vou até colocar os coeficientes, né? O que é que o coeficiente interfere nessa questão? Nada. O coeficiente não interfere em nada. Então vamos lá. O carbono era menos 2 e passou para mais 4. O oxigênio era 0 e passou para menos 2. Não interessa onde ele foi, interessa aqui. Esse variou para cá ou para cá, e esse não sofreu variação. Então, seguindo, vamos lá. O carbono saiu de menos 2 e atingiu mais 4. O oxigênio saiu de 0 e atingiu
menos 2. Daí temos que menos 2 para mais 4, o NOx aumenta. Se o NOx aumenta, significa que ele oxida. Então, carbono é quem oxida. E nesse exemplo, a gente ainda pode botar aqui, ó, deu de menos 2 até mais 4, 6 elétrons. Oxigênio 0 para menos 2, 0 para menos 2, o NOx reduz, significa que realmente ele reduz. Ou seja, ele ganhou de 0 para menos 2, 2 elétrons. E isso aqui é cada oxigênio e aqui cada carbono. E aí vem a perguntinha: quem seria o oxidante? Quem seria o redutor? Oxidante é quem reduz, é o oxigênio que está no O2. Quem é o redutor? Redutor é quem oxida, que é o carbono. Carbono está onde? No etanol C2H6O. Hashtag de boa, Rodriguinho, seu lindo. Beijo, gente! Até a próxima. Virei com mais exercícios em breve. A gente vai trabalhar balanceamento e eu também falarei da água oxigenada. A água oxigenada, ela pode ser oxidante e redutora. Como é que isso funciona? Assista nossos próximos episódios. Um beijo!